luzes na escuridão. Boa noite a todos. O meu nome é Marcelo Alberto. Eu tenho 55 anos de idade. Eu saí da capital paulista há 2 anos com a minha família e viemos residir na região de Ponta Grossa, no Paraná. O caso que eu irei compartilhar aqui é verdadeiro e faço questão de que as pessoas tomem conhecimento de que nós, humanos, somos apenas mais uma classe que habita a este mundo. Há muito mais além do que os nossos pequenos olhos humanos conseguem ver ou a nossa mente pode imaginar. Embora muitas pessoas ainda insistam em não acreditar, os fatos que eu irei relatar aqui podem ajudar a abrir mais as mentes para essa realidade. Bom, então vamos ao relato. Tudo aconteceu em um bairro com pequenos sítios. A nossa casa ficava no final da rua, que dava em uma porteira do vizinho. Por ali passavam muitas pessoas durante o dia, já que era um acesso para uma avenida maior com bastante movimentação. A rua fazia uma enorme volta, onde haviam algumas vielas. Uma delas ficava ao lado de uma casa dentro daquele sítio que não possuía uma residência. Era um pasto com uma restinga de mato e um pequeno bosque cheio de eucaliptos. O terreno era muito grande e se estendia até a rua de baixo. Esses detalhes são importantes para que entendam melhor os eventos ocorridos. Como estávamos acostumados com a movimentação constante de pessoas durante o dia, não estranhávamos quando à noite, muitas vezes bem tarde, ainda haviam alguns movimentos. Foi aí que as coisas começaram a ficar bem assustadoras. Foi quando de repente algo estranho começou a acontecer. Eu passei a ver um feixe de luz se movimentando como se fosse uma lanterna, passando de um lado para o outro naquele terreno perto de onde eu morava. Teve uma noite que eu levantei e fui até a janela do meu quarto. Lá eu vi aquela movimentação esquisita. Isso foi se tornando cada vez mais constante. Em uma ocasião eu cheguei a comentar sobre o risco de quem estivesse fazendo aquilo ser atacado por cobras, já que havia bastante matagal fechado naquele terreno. Até aquele momento, eu acreditava que era apenas alguém caminhando por ali durante a noite, por mais estranho que fosse. Tudo mudou em um certo dia. Eu estava com os meninos concretando uma escadaria externa da casa. Como não conseguimos terminar durante o dia, continuamos até mais tarde, pegando boa parte da noite. Faltava menos de 1 metro para acabar o concreto, quando o relógio marcou 7 horas. Já estava bem escuro no local, cercado por altas colinas cobertas de mata. Foi quando de repente o nosso cachorro apareceu tentando passar por onde havíamos finalizado o concreto. Ao mesmo tempo, a tal luz semelhante a uma lanterna surgiu mais à frente na viela. Quando me virei para chamar a atenção do cachorro, a luz se apagou. Aquilo me chamou a atenção. Eu avisei os meninos, ficamos esperando que a pessoa passasse pela frente da nossa casa, já que não havia um outro caminho, mas estranhamente ninguém apareceu. Naquele exato momento eu senti um cheiro forte de fumo de corda queimado. Eu fiquei confuso e comentei com os meninos que aquilo não podia ser uma pessoa. A situação se tornava cada vez mais misteriosa e assustadora. Não fazia sentido alguém vagar todas as noites naquele terreno vazio, desaparecendo perto do amanhecer. Resolvi ficar mais em alerta para tentar descobrir o que estava acontecendo de fato. Por 1 mês, eu fiquei monitorando aquela luz que surgia na porteira e descia, simulando alguém com uma lanterna. Depois, voltava no sentido contrário. Conversei com outras famílias do local e algumas delas também haviam visto aquilo e estavam preocupadas. Chegamos a cogitar
que poderiam ser ladrões, mas nada fazia sentido. Essa era a verdade. Teve uma noite que tivemos um apagão na rua. Tudo ficou no mais absoluto breu. O céu estava nublado e a noite era fria. Poucos dias após um ciclone que havia atingido o litoral sul, eu fiquei na janela observando a mata, até que eu senti uma estranha atração para sair de dentro de casa. Eu não sei explicar, mas eu fui para fora. Já eram quase 11 horas da noite quando no fundo do sítio, próximo a um galinheiro, eu vi algo completamente diferente. Uma enorme bola de fogo havia surgido morro acima, emitindo um som agudo e irritante, parecido com cabos elétricos em curto-circuito. Ao ver aquilo, eu fiquei em estado de choque, pois uma sensação de que aquilo era maligno havia tomado conta de mim. Mesmo assim, senti uma força me atraindo para perto. Quando eu cheguei a cerca de 2 metros daquela luz, eu pude ver que ela parecia ser chamas saindo de algo semelhante a um braseiro. A luz era tão forte que quase me cegava. Então tudo se apagou de repente e eu fiquei na mais completa escuridão. Quando a minha visão começou a se adaptar, a luz se acendeu novamente, menor, porém mais fraca, sobre uma árvore na porteira no final da rua. Aquilo piscou e assumiu uma cor âmbar, quase se misturando com a noite. Eu me senti como se estivesse em transe, atraído cada vez mais. Consciente, mas sem controle do meu corpo, segui em direção àquela coisa e quando eu cheguei perto, comecei a mentalizar que aquilo não era bem-vindo ali. Eu cheguei a rezar em pensamento. Depois de alguns segundos, a luz se apagou novamente. Eu fiquei parado por um tempo tentando compreender o que havia acontecido ali, mas eu não consegui naquele momento. Em seguida eu voltei para casa, porém sem conseguir raciocinar sobre tudo aquilo, mas tendo a certeza de que eu estive de frente com forças sobrenaturais. Antes de finalizar a minha história, eu quero contextualizar alguns pontos. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre o caso de Colares, no Pará, um fato ocorrido entre os anos de 1977 e 1978, quando houve um fenômeno estranho e inexplicável. Por 4 meses, os moradores da região foram atacados por objetos voadores luminosos que causavam queimaduras e marcas pelo corpo das vítimas. A Força Aérea Brasileira investigou o caso, que ficou conhecido como Operação Prato, e registrou vários avistamentos de luzes e movimentações estranhas, também conhecidas como objetos voadores não identificados. Eu me recordo que inclusive a imprensa divulgou algumas dessas histórias assustadoras vividas pelos habitantes da região. O que aconteceu comigo me fez lembrar dessa história pela similaridade daquela luz e por tudo que foi relatado no caso. Enfim, após aquela noite, nunca mais vi nada parecido com aquilo. No entanto, ainda me mantenho vigilante, pois pela minha família e pelas criações de animais que tenho aqui no sítio, deixo aqui esse depoimento como um recado sobre esses eventos que eu acredito virem de um outro mundo. Eu não sei direto se é uma outra realidade, ou um outro tempo, ou até mesmo alguma outra dimensão, mas depois de tudo que eu vivenciei, eu não tenho como negar sua existência. Só me questiono sobre a origem daquilo, pois de resto, só tenho ainda mais certeza de que, em meio à escuridão do universo, há coisas assombrosas. Boa noite. A visita do além. Boa noite a todos, o meu nome é André. Eu moro em 2 córregos em São Paulo. E o relato que eu irei compartilhar com vocês é algo que marcou a minha vida até os dias de hoje, pois me mostrou que mesmo depois da morte,
Acredito que a nossa alma tem direito de retornar ao nosso mundo. Tudo aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade. Isso foi no ano de 2004. Naquele ano, a avó do meu primo havia falecido devido a uma parada cardíaca. Foi uma perda muito difícil, principalmente para ele, mas eu também fiquei bem triste, pois adorava a avó dele. Enfim, passado um mês do falecimento, eu me lembro que era um domingo, o dia do aniversário desse meu primo. Ele estava completando 16 anos de idade. Eu fui à festa e tudo estava muito tranquilo. Todos estavam se divertindo, enquanto eu fiquei sentado em uma cadeira próxima a um corredor que separava a casa do muro do vizinho. Eu estava lá quieto, distraído, quando de repente algo chamou a minha atenção. Eu me virei para trás na direção do corredor que dava para os fundos e fiquei alguns instantes parado olhando. Então eu reparei que no fundo do quintal havia um vulto. Não era coisa da minha cabeça. Dava para notar claramente que havia uma pessoa parada lá me observando. Na hora, eu congelei. Não era ninguém que estava na festa. Não havia ninguém vestido como aquela pessoa. Ela estava totalmente de branco, parecendo até uma noiva. Depois de alguns minutos me encarando, aquela aparição começou a se movimentar, porém bem devagar, e parou no fundo do corredor que dava para os fundos. Foi nesse momento que eu me arrepiei por completo, pois eu pude ver quem era aquela pessoa. Eu não acreditei no que eu estava vendo. Sim, era a avó falecida do meu primo. Eu fiquei completamente chocado e sem reação enquanto a observava. Então em seguida ela virou, olhou nos meus olhos, deu um sorriso para mim e bem diante dos meus olhos desapareceu como se fosse uma fumaça. Aquilo foi muito intenso. Eu demorei para acreditar no que eu tinha acabado de presenciar. Depois daquela situação inexplicável, eu fiquei um bom tempo parado, sozinho e pensativo, sentado na área da frente. O mais bizarro é que na área dos fundos, onde eu havia visto a avó do meu primo, havia muita gente. Era impossível que ninguém mais tivesse visto aquilo. Mas pelo jeito, somente eu presenciei sua presença na festa de aniversário do seu neto. Até aquele dia eu não acreditava muito no sobrenatural. Mas depois disso, eu tenho certeza de que há algo além do que os nossos olhos podem ver. Eu sou a prova disso. Eu vi o espírito da avó falecida do meu primo. Nunca contei esse relato a ninguém, pois eu tenho medo até hoje de virar motivo de piada. Mas podem acreditar no que eu estou contando. Só de compartilhar esse relato agora, eu sinto vontade de chorar, pois mesmo morta, a avó do meu primo quis estar presente no aniversário dele. Enfim, esse é o meu relato e, sem dúvidas, o que eu vi naquela tarde veio mesmo do além. Boa noite. A defunta que dançou na minha festa. O mais engraçado é a reação do meu pai quando o seu Jurandir termina de contar algum caos de suas aventuras. Geralmente, ele frange a testa e diz: "Olha só, a mentira já começou pela boniteza. Um bicho feio desse que se acha bonito e além de tudo é mentiroso. Quem vê assim se assusta até com a própria sombra. Imagina com lobisomem ou assombração." O seu Jurandir, então, ao ouvir aquilo, retruca, toma uma golada de café e emenda uma história na outra. Eu vou reproduzir aqui para vocês o caso que ele disse que uma defunta se engraçou para o lado dele e dessa vez foi longe, foi lá em Minas Gerais. Assim me contou o seu Jurandir. Meu amigo, depois que eu saí do Ceará, eu voltei aqui para ver o meu pai e a minha mãe, deixar um pouco de dinheiro com eles
pois eu estava disposto a descer o mapa e ir lá para as bandas do sul. Mas para minha sorte, um primo do meu pai, que era doutor lá em Minas Gerais, estava com a sua família visitando o tio Antônio, que na época ele morava lá em Itaporanga. Ele deu um pulo aqui em casa para ver a gente e depois de muita conversa, eu falei que eu estava querendo passar uns tempos lá no sul. Ele então disse que se eu quisesse, ele me levaria para cuidar de uma chácara que ele tinha lá na região de Guaxupé. Na hora eu falei que eu queria ir, era só juntar a fome com a vontade de comer. Bom, ele tinha vindo de carro e como estava com a esposa e 3 filhos, eu tive que ir de ônibus, mas não teve problema. Depois que ele voltou para a cidade em que morava, eu embarquei e após 3 dias na estrada, finalmente cheguei lá na cidade, peguei um táxi e fui bater na porta da casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, eu bati palmas. Como não saiu ninguém, eu vi um botão parecendo um interruptor de luz. Depois que eu apertei o botão na parede, lá dentro fez um trim-trim. Eu não tenho vergonha de falar. Foi a primeira vez que eu escutei uma campainha na minha vida. E não demorou muito. Quando saiu uma moça com uniforme, porém muito bem educada, ela abriu o portão e eu falei que estava querendo falar com o Dr. Jorge, que era primo dele. A moça pediu para que eu esperasse um pouco, pois lá eu vi que não tinha esse negócio de entrar primeiro e falar com os patrões. É depois que eles mandam a gente entrar. A moça voltou e pediu para que eu entrasse. Eu fiquei abobalhado com o tamanho da casa. Acho que tinha quase uma tarefa. Só a sala era maior que a minha casa. Eu fiquei na sala e lá da cozinha eu escutei quando meu primo falou: "Ué, mande ele vir aqui na cozinha tomar um café." Eu fui entrando e na mesa parecia coisa de novela. Tinha 2 ou 3 quantidades de bolo, na verdade bolos diferentes. Tinha pão, suco, frutas, queijos. Eu nunca tinha visto uma mesa tão farta na minha vida. Ele então se levantou, me abraçou e me mandou sentar. E a moça que me atendeu começou a servir o café. Olha, e como eu não gosto de mentira, eu já vou logo falando a verdade. Eu fiquei todo envergonhado, pois eu não sabia nem comer direito perto do meu primo. Ele comia com garfo e faca e eu nem conseguia segurar direito. Já a esposa dele, a Aninha, me falou para eu não me preocupar, pois eu estava em casa e eu não passaria vergonha sozinho. Foi quando ela começou a pegar as coisas com a mão. Olha, eu vou te falar, eu nunca vi uma mulher mais humilde e gente boa na vida como a Aninha. Enquanto a gente tomava café, proseamos muito e naquele dia ele estava de folga. Depois de encher a barriga, ele me levou para conhecer a chácara que ficava no município vizinho. O lugar era bonito demais e a casa parecia uma pousada. Voltamos para a casa dele para almoçar e realmente eu me senti em casa. Depois fomos a um mercado, fizemos umas compras e no final da tarde seguimos para a chácara para eu poder me instalar de vez. Assim que cheguei, comecei a limpar a casinha que ficava a uns 50 metros da casa principal. O meu primo e a esposa voltaram para a cidade e eu fiquei lá instalado. Olha, eu vou te falar que a casinha era cheia das mordomias. O tempo foi passando e eu logo fiz amizade com todo mundo que morava ali por perto. Como eu gostava muito de dançar, eu não perdia um sábado à noite. Eu ia para um barzinho que funcionava como boate em um povoado a cerca de 5 quilômetros da chácara. Teve uma noite em que eu estava lá dançando. Foi quando reparei que tinha uma moça parada no canto do salão. A cada vez que eu passava dançando, via que ela não tirava os olhos de mim. Então fui querer conhecer a danada. Mas quando eu olhei, ela já havia saído. Eu saí atrás e percebi que a moça sentou em um banco da pracinha que ficava perto do bar. Eu fui até lá e comecei a conversar com ela. E descobri que o nome da moça era Laura. A gente proseou e eu ainda
Convidei ela para a festa do meu aniversário, que seria na semana seguinte. Ela falou que talvez fosse na festa. Quando deu por volta da meia-noite, ela disse que precisava ir embora. Eu perguntei se por acaso eu poderia acompanhá-la até sua casa. Ela sorriu e disse que sim. Na hora, meu Deus do céu, eu esfreguei as mãos e preparei os beiços, já pensando na maldade. Nós fomos andando e na saída do povoado tinha uma estrada, mas daquela parte em diante não tinha iluminação nenhuma, era tudo escuro. Eu não vou mentir, eu achei estranho uma moça sozinha andar naquele breu. Depois de uns 100 metros, ela parou em frente a uma estradinha e me falou que ela seguiria por ali e que eu deveria voltar. Na hora eu perguntei se eu não ia ganhar pelo menos um beijo. Ela então deu uma risadinha e mandou fechar os olhos. Eu fechei os meus olhos esperando o beijo da moça, mas passaram-se alguns segundos e nada aconteceu. Eu abri os meus olhos e cadê a moça? Ela simplesmente havia virado fumaça. Só pode, pois ela desapareceu ali naquele momento. E não tinha como ela sumir assim tão rápido. Rapaz, eu voltei para o bar achando que ela estava de brincadeira comigo. Mas eu ainda queria descobrir quem era aquela danada, pois a moça era bonita demais. Voltei para o bar e encontrei 2 amigos do lado de fora, o Bicudo e o Juvenal. Eles me perguntaram de onde eu estava vindo. Eu falei que eu fui levar uma moça chamada Laura e apontei a estradinha onde a moça morava. Eles acharam estranho, pois segundo eles, naquela direção, tinha alguns sítios e chácaras, mas que não se lembravam de uma moça chamada Laura. Como já era tarde, peguei uma moto velha que o meu primo tinha deixado comigo e voltei para a chácara. Naquela noite eu sonhei com a danada, e o sonho foi bom, parecia que era real. Quando eu acordei, levantei decidido a descobrir quem era aquela moça. No outro dia pela tarde, eu fui até o povoado e chegando lá, chamei o Hélio e fui com ele até o local onde a moça desapareceu. Na hora, ele ficou com um comportamento estranho e se benzeu. Depois me chamou para seguir pela estradinha. A gente andou pelo menos uns 200 metros e me deparei com o cemitério do povoado. Todos os meus pelos ficaram arrepiados. Eu fiquei com mais medo do que quando eu havia enfrentado o tal lobisomem lá no Ceará. Eu chamei ele e saímos dali quase que correndo. Quando a gente chegou na casa dele, eu contei o ocorrido para os seus pais, a dona Rosa e o seu Filó. Depois que eu contei tudo, seu Filó ficou em silêncio, como se tentasse lembrar de alguma coisa, e depois nos falou que a única pessoa que ele conheceu com esse nome no povoado já havia morrido há mais de 15 anos. Era uma moça muito bonita, mas que adoeceu de uma hora para outra e em poucos dias acabou falecendo. Eu voltei para a chácara morrendo de medo, mas a vida continuou sem qualquer acontecimento fora da normalidade. Então, finalmente, chegou o dia do meu aniversário. O meu primo tinha autorizado eu fazer uma farra com os meus amigos lá na chácara e ainda me deu umas caixas de cerveja por conta dele. Bom, a festa começou lá no meio da tarde, lá na beira da piscina. Os meus amigos foram chegando e a gente ficou assando carne, tomando cerveja e se divertindo. Quando foi por volta das 8 horas da noite, o meu primo e a sua família voltaram para a cidade e só ficaram eu e o pessoal que morava ali por perto. Mas a festa ainda estava longe de acabar. Depois de um tempo chegou um colega que tocava teclado e começou a fazer um sonzinho ao vivo. Eu comecei a dançar com uma moça que morava no sítio vizinho e de repente ela deu um grito. Eu vi quando o pescoço dela foi para trás, como se alguém tivesse dado um puxão em seu cabelo. Na hora eu me arrepiei todo e perguntei para a moça o que havia acontecido. Ela então me olhou assustada e me disse que havia sentido como se alguma coisa estivesse puxado ela. Eu logo me lembrei da Laura, mas eu não falei nada. O pior ainda estava para acontecer.
pois infelizmente eu avistei a danada, e ela estava com a mesma roupa quando eu a vi pela primeira vez lá no povoado. Ela não se aproximava de mim, mas quando eu encostava em alguma moça, ela caminhava na direção e na mesma hora eu parava de dançar e me sentava na cadeira e ficava apenas olhando o povo se divertir. Depois eu pensei comigo mesmo e vi que era muito desaforo ficar sem me divertir na minha própria festa. Então comecei a dançar com aquela danada, com aquela entidade. O povo me olhava e parecia que eu estava dançando sozinho. Olha, eu vou falar um negócio aqui para vocês. Não existe essa de mão gelada não. A mão dela tinha a temperatura normal de uma pessoa. Meus amigos me perguntaram se estava acontecendo alguma coisa. Logo de cara eu falei que estava tudo bem, mas na verdade eu estava morrendo de medo. O tempo foi passando e quando deu lá para as 11 horas da noite o povo começou a ir embora. Eu olhava para a Laura e ela estava lá sorrindo para mim e fungando o meu cangote. E por fim só ficaram eu, Bicudo, Juvenal, Rita e Marcela. Porém essas duas moças eram as namoradas deles e me ajudaram a recolher a bagunça. Eu juntei coragem e falei com eles o que havia acontecido. Eles na mesma hora deram risada, sem acreditar, mas a Laura me falou que se manifestaria. E então ela passou a mão sobre a mesa e derramou 5 copos com restos de bebida e falou: "Oi, gente." Nessa hora eu vi que os meus amigos eram mais medrosos do que eu. Eles quiseram correr, mas eu falei que a Laura estava na festa desde o começo. Depois de ouvir o "oi, gente", eles acreditaram, mas eles não viram a defunta, apenas eu. Então a Laura me agradeceu pelos momentos de diversão e falou que não queria fazer mal a ninguém, que só apareceu na festa porque fui eu quem a convidei. Rita, uma das moças que ficou até o final, começou a chorar e falou que a Laura na verdade era sua tia, que havia morrido quando ela era apenas uma criança. Na hora eu vi que realmente Laura era parecida com a moça. Então ela se aproximou da Rita e começou a fazer uma espécie de cafuné em sua cabeça. Rita falou que sentiu o toque dos dedos da Laura em seus cabelos e depois disso disse para os seus pais que estava bem e ficaria sempre por perto e que a morte dela não foi culpa de ninguém. Laura ainda me disse que eu poderia ficar tranquilo, pois ela me deixaria em paz, mas que queria sentir que eu seria uma ponte entre ela e os familiares. Ela foi andando e eu a vi saindo pela estrada e depois desaparecer. Depois desse acontecimento, eu ainda sonhei por várias vezes com ela e não tive mais medo. Porém, acordado, eu não via mais a moça. Eu ainda morei em Minas Gerais por mais uns 5 anos, até que eu resolvi voltar aqui para Paraíba. Depois que o Jurandir contou essa história, o meu pai falou que já ia dormir, pois aquela noite já estava boa de mentiras. Todos demos risadas e entramos para as nossas casas. Mas no dia seguinte, no mesmo horário, o Jurandir estava lá de novo, contando um outro caso de assombração que ele diz ter visto lá no Piauí, mas essa ficará para um próximo relato. Eu desejo a todos uma boa noite. A experiência sobrenatural do meu avô. Boa noite. Eu irei compartilhar um relato que a minha amada e saudosa mãe me contava sobre o pai dela. O meu nome é Denise. A minha mãe se chamava Neuza e o nome do pai dela era Pedro. A minha mãe sempre dizia que o meu avô regularmente era visitado por espíritos que vinham oferecer ouro e dinheiro a ele. Eu não tenho certeza se essa história se passou em Feira de Santana ou Vitória da Conquista, pois já faz muito tempo que minha mãe me contou. Tudo acontecia durante a noite, quando todos estavam dormindo. O meu avô foi acordado por um homem que perguntou a ele se ele tinha medo. O meu avô respondeu que não,
Então o homem disse para o meu avô ir a um determinado lugar e cavar, e que o que ele encontrasse seria dele. O homem ainda avisou que ele deveria fazer isso antes do galo cantar. O meu avô concordou, mas olhou no relógio e viu que tinha tempo para tirar mais um cochilo, e então ele adormeceu novamente. Foi quando de repente ele foi acordado do nada, pulou da cama, se vestiu e saiu correndo para o lugar indicado pelo homem do sonho. Chegando lá no local, ele começou a cavar, mas dentro de pouco tempo o galo cantou. O meu avô disse que sentiu um vento frio passar por ele, e então ouviu um grito. Mesmo assim, continuou cavando o mais rápido que podia. Porém, tudo que ele encontrou naquele lugar foi apenas carvão. A minha mãe sempre contou essa história dizendo que os gritos que o meu avô ouviu eram tenebrosos e que ele jamais esqueceu essa experiência enquanto viveu aqui nessa terra. Esse foi o relato. Eu fico muito agradecida por você postar o meu relato no seu canal e eu desejo a todos uma ótima noite.